Graça e paz, queridos. É bom nós estarmos aqui. Louvamos a Deus por esta noite, pelo privilégio que Deus nos dá de nos reunirmos em nome de Jesus para celebrarmos ao Senhor, ouvirmos a Sua palavra, fazermos as nossas preces e também, hoje é um dia especial. À noite, nós estamos aqui, iremos celebrar a ceia do Senhor, Na quarta-feira passada, quem ouviu o programa Voz Congregacional deve ter ouvido uma exposição que eu fiz sobre Maria Madalena, aquela mulher preciosa cuja vida, digamos assim, tem uma característica que toda igreja deveria imitar, seguir, que era a devoção a Cristo. E eu estava pensando na mensagem para hoje e resolvi ampliar a mensagem, porque do outro lá na rádio é bem restrito, são 10 minutinhos para aquele momento do personagem bíblico, não dá para a gente fazer uma exposição como nós iremos fazer nessa noite. Então eu queria convidá-lo a você abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 7, versículo 36 ao versículo de número 38 para uma meditação. Mas antes, as criancinhas de 0 a 10 anos estão liberadas para participar do cultinho sobre missões aqui na área anexa aqui ao nosso santuário. Todas as criancinhas, os pais não precisam ir, apenas encaminhá-las, porque as professoras irão tomar conta delas. Lucas capítulo 7, verso 36, versículo 36 ao versículo de número 38. O fato, a história, ela é ampliada, mas eu vou ampliar à medida que eu for falando aqui para os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, ou perfume. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-los com unguento, ou com perfume. Que Deus nos abençoe com essa leitura em nome de Jesus. Feche os seus olhos, você que está aqui nessa noite, que veio adorar o Senhor, peça que, por graça e por misericórdia, Deus, neste momento, fale, ministra o seu coração, porque quando nós adoramos, irmãos, a Deus de uma maneira que lhe é agradável, em contrapartida, Deus se revela ao nosso coração através da sua palavra. Amém, queridos? Eu só tenho a capacidade de falar aos seus ouvidos, daí para frente, só Deus é que consegue falar, mas ninguém. A glória é dele. Pai querido, nós queremos manifestar a nossa imensa gratidão pela bênção de estarmos nesta noite aqui na tua casa, Deus de tua santa e bendita presença. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua presença no meio da tua igreja. Tu és o Senhor da igreja, tu és soberano, teu Espírito que te representa está no meio do teu povo, abençoando, renovando, restaurando, fortalecendo as vidas daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Pedimos uma bênção especial para esta parte do culto desta noite, ser servido a falar ao nosso coração. Use o teu servo de acordo com a tua soberana vontade e abençoe as vidas que se encontram nesta noite aqui na tua casa, diante de tua presença, tão desejosa, necessitada de ouvir a voz do Senhor, esta voz que é poderosa e que é cheia de majestade. Falamos ao coração nesta noite, abençoe nossas vidas, as nossas famílias, esse ministério que é teu, consolida esta obra cada dia e faz crescer de uma forma sadia para a glória e louvor do teu grande e poderoso nome. Nós oramos e nós suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Muito bem, fique quietinho, desliga os seus celulares, por favor, estamos na casa do Senhor. Mas antes eu queria dar as boas-vindas ao Celísia, Celísia, Deus te abençoe, minha santa. Estamos orando pela senhora incessantemente. Deus lhe trouxe hoje à noite aqui para estar com a igreja, provado seja o nome do Senhor,
e também a Robinho e Ana, né? Lá de Itaporanga, eles estão morando lá e hoje estão aqui conosco. E outros irmãos, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, nós sabemos que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, e fez macho e fêmea. Fez primeiro o homem, do homem fez a mulher, e ambos são feitos à imagem e semelhança de Deus, são parecidos com Deus. Glória a Deus por isso. Deus não se parece com nenhum de nós é que somos parecidos com Ele. Ele fez assim. E no projeto divino não há discriminação entre homem e mulher. Louvado seja Deus por isso. Em Cristo, diz a Bíblia, todos nós somos um, estamos nivelados no plano espiritual. É verdade que em alguns papéis que se exercem na sociedade e também nas instituições que Deus estabeleceu por sua graça e vontade, há uma diferenciação entre homem e mulher, mas no plano espiritual não há, porque todos são iguais perante o Senhor, todos são salvos, aqueles que professam a fé em Cristo, todos têm o Espírito, todos são filhos de Deus, não há nenhuma discriminação. É por isso que a Bíblia, ela menciona, mesmo numa sociedade patriarcal como era a sociedade israelita, mulheres poderosas, escolhidas por Deus para trabalhar e servir o Senhor no meio do povo de Deus. Por exemplo, a Débora, uma profetisa, uma juíza de Israel, Ruth, aquela mulher extraordinária que era moabita, Esther e inúmeras outras registradas no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós encontramos Maria, mãe de Jesus, aquela mulher escolhida por Deus, Ana, a profetisa, aquela mulher idosa que não se apartava do santuário para servir o Senhor, e outras mulheres, e também se encontra Maria Madalena. Não sei se você já teve a curiosidade de olhar, estudar um pouquinho sobre ela, e você hoje vai ouvir, vai entender, vai compreender como preciosa foi aquela mulher e como ela é preciosa, como é precioso o seu exemplo para a igreja, principalmente para as queridas que professam a fé em Jesus Cristo. Vamos começar do começo, como se diz, né? No início, a Bíblia não dá muita informação sobre aquela mulher. A palavra Madalena, uns acham que deriva-se de Magdala, de onde ela é oriunda, de onde ela vivia, nascer e se criar. Maria de Magdala ou Maria Madalena. Bom, esta mulher, a Bíblia diz que ela foi alcançada de uma maneira especial por Jesus Cristo, nosso Senhor, que a libertou de uma possessão demoníaca de 7 demônios. É o que a palavra de Deus nos revela em Marcos capítulo 16, verso 9 e Lucas capítulo 2, verso 2. Em ambos os textos nós encontramos ela sendo mencionada junto com outras mulheres que acompanharam Jesus em seu ministério cotidiano. E diz o texto, Maria Madalena que fora liberta de 7 demônios. Então você pode muito bem imaginar como era dramática aquela pessoa, aquela vida. Uma mulher opressa, uma mulher possessa, uma mulher que não tinha paz e alegria no seu coração, uma mulher que não conseguia controlar os seus impulsos, porque ela era dominada por 7 espíritos malignos. Mas, irmãos, diz a Bíblia, ou melhor, infere-se pela leitura do texto sagrado, que um dia aquela mulher teve o privilégio de se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ela foi liberta, louvado seja Deus por isso. Deixa eu fazer um parênteses aqui, abrir um parênteses para os irmãos que se encontram, os amigos, nesta noite aqui no santuário. A Bíblia diz, meus queridos, que Jesus é o grande libertador, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? A palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você que está sendo dominado pelos seus caprichos, pelos seus impulsos, pela sua natureza humana pecaminosa, ou que não tem controle nenhum sobre a sua vida, saiba, tenha certeza nesta noite que como Jesus libertou aquela mulher, Ele tem capacidade de libertar você, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? A palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo.
Que às vezes na vida Satanás, irmãos, ele faz uma obra poderosa na vida das pessoas, controlando sentimentos, ações, levando as pessoas a praticar aquilo que é contrário à santa vontade de Deus. Mas nesta noite eu queria lembrar você, queria declarar para você, proclamar para você que Jesus tem poder para libertar você totalmente das garras do diabo, de você mesmo e deste mundo terrível que nós estamos vivendo, louvado seja o nome do Senhor. E esta libertação é profunda e é poderosa, porque a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, completem, verdadeiramente serei livres. Só a liberdade plena quando ela é gerada, produzida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande libertador. Amém, irmãos? E lá em Atos capítulo 10, 38, diz o texto: Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que andou fazendo bem e libertando a todos os oprimidos do diabo. Quer libertação? Busque a Jesus. Acredite nele, creia no Evangelho, comprometa-se com ele e você vai experimentar, como aquela mulher experimentou, uma graça de Deus especial na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes, irmãos, a gente, até às vezes nós crentes, que não deveria ser assim, às vezes a gente está sendo escravizado por alguma coisa que estraga a nossa vida. Jesus disse: aquele que comete pecado é escravo do pecado. E pecado é coisa séria na vida do crente em qualquer dimensão. Às vezes, mesmo nós sendo crentes, às vezes a gente está escravizado por alguma coisa que é contrária à santa palavra de Deus. Mas eu queria lembrar você nesta noite que já foi liberto por Cristo, que Ele continua libertando, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Porque nós fomos chamados para sermos livres, bendito seja o nome do Senhor. Nós somos tirados das trevas para a luz, irmãos. Nós estamos agora sob ou debaixo de outro senhorio, o senhorio de Cristo, que não é pesado. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse o Salvador, o libertador, o Senhor Jesus Cristo. Então aquela mulher, um dia, ninguém sabe qual foi, Jesus a libertou daqueles demônios que a oprimiam, que a consumiam a sua saúde, a sua mente, o seu coração. E agora Jesus entra naquela vida, dá a sua voz poderosa, essa voz que é cheia de majestade, e aquela mulher foi liberta para a glória de Deus. Primeira coisa na história dessa mulher. A segunda coisa, irmãos, é que quando Deus liberta uma vida, me parece que a primeira coisa que é gerada no coração é um grande sentimento de gratidão a Deus. Aí vem agora o texto que eu li. É verdade que o texto aqui não diz que era Maria Madalena, aquela pecadora que foi na casa daquele fariseu que convidaram Jesus para um jantar, para um momento ali de jantar, né, o almoço, alguma coisa assim, que o valha, né? Ela se aproxima dele e faz uma homenagem sensacional. Prover a Deus que os crentes fizessem isso. Evidentemente que Jesus não está aqui para ele lavar os pés dele com a d'água, enxugar com o nosso cabelo, as mulheres que têm os cabelos grandes, né? Ou ungir os seus pés com perfume. Ele não está, mas a ideia é outra. A ideia é de gratidão, é de devoção, é do profundo sentimento que a alma redimida sente pelo seu Senhor e pelo seu libertador. E parece, irmãos, que a gratidão fugiu do coração das pessoas. Pessoas que recebem benefícios, pessoas que são ajudadas pelos outros, por Deus, enfim, esquecem de agradecer. E isso é coisa grave. Porque a Bíblia diz que esta é a vontade de Deus, né? Ou melhor, que a gratidão, o sentimento de gratidão é da vontade de Deus na vida do cristão.
E geralmente quem agradece a Deus, irmão, essa pessoa tem mais bênção de Deus na sua vida. Eu vou provar daqui a pouco com uma história bíblica, um texto bíblico. Mas eu queria voltar para aquela mulher. Jesus chega na casa do fariseu a convite dele e se assenta na mesa. Aquela mulher sabe que ele se encontrava ali naquele lugar, entra naquela casa sem ser convidada, leva um vaso com perfume caríssimo, e ela se aproxima de Jesus, cai aos seus pés e começa a chorar, e as lágrimas banhando os pés de Jesus, e a palavra diz que ela com seus cabelos começa a enxugá-los, a molhar com perfume, a perfumá-lo. Irmãos, que sentimento profundo aquela mulher tinha no seu coração, porque um dia Deus a libertara daqueles 7 demônios, ela estava livre. Louvado seja Deus por isso. Os seus muitos pecados foram perdoados. Interessante observar, irmãos, que a experiência de conversão, ela diferencia uma das outras. Tem gente que tem uma experiência dramática de conversão, por exemplo, o caso de Paulo. E tem outros que passam da morte para a vida de uma maneira tão suave que não sabem nem o dia da sua conversão. É o meu caso. Nós cantamos, não sei se nós se lembram, nós cantamos um corinho, foi na segunda-feira, foi na terça-feira, e o povo levanta a mão, que Jesus me alcançou, né? E que Jesus tocou meu dia. Ainda bem que se lembrava, algum dia Jesus me tocou. Aí eu levantava logo as duas mãos, louvado seja o nome do Senhor. Não me lembro o dia nem a hora, mas tem gente que se lembra o dia, a hora, o versículo, o canto do hino, o culto, quem pregava, que dia, se lembra de tudo. Eu quero dizer o seguinte, irmãos, que geralmente, isso não é regra, quem passa por experiência mais dramática de conversão, me parece que o sentimento de gratidão é mais profundo, flui mais. Não quer dizer que aqueles que passam da morte para a vida sem esse dramatismo todinho, não venham expressar uma gratidão, não é isso que eu estou dizendo. Geralmente, quem passa por experiência dramática de conversão, manifesta uma gratidão profunda ao Senhor. Foi o caso dessa mulher, porque o que ela fez, como ela se expôs, até quando o fariseu censurar, ele disse: se este, referindo-se a Jesus, fosse profeta, sabia que essa mulher que está aí aos pés dele, regando os seus pés com as lágrimas, enxugando com os seus cabelos, colocando o perfume dele, essa mulher é uma pecadora. Só que Jesus sabe todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor, né? E Jesus conta uma parábola para ele. Simão, vem cá. Simão, tinha 2 homens devedores. A um determinado credor, um devia uma quantia pequena, outro uma quantia muito grande. E ele perdoa a ambos. Aí Jesus pergunta: qual dos dois que foram perdoados, quem o amará mais? Aí ele disse: o que tinha uma dívida maior. Aí ele disse: julgaste bem. Olha, Simão, cheguei na tua casa, tu não fizeste nada que manda a ética israelita da época. Tu não me ungiste, tu me desse água, tu não preparasse como se deve preparar a presença de um visitante em tua casa. E essa mulher, desde que eu cheguei, ela não cessa de molhar os meus pés com o selo das suas lágrimas, enxugá-los com os seus cabelos e derramar perfume sobre ele. Aí Jesus disse: a quem muito se perdoa, muito ama. É por isso que eu disse que na experiência dramática de conversão, como indivíduo, digamos, por exemplo, como o pastor que pregou, o pastor Clóvis Bernardo, aquela vida difícil que ele levava, aquele homem tinha uma dívida de gratidão assim latente ao Senhor, de uma maneira extraordinária, porque ele estava na desgraça, na miséria. Todo mundo sabe que todo o testemunho dele está na internet, está com vídeo e por aí vai. Como Deus resgatou aquela alma, né? Ele transformou aquele coração, mudou aquela vida, a ponto de ele agora só querer falar de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Amém, irmãos? Permita a Deus que você nunca esqueça de ser grato ao Senhor, viu? Porque se você é crente, seus pecados foram perdoados, sabia?
Você está reconciliado com Deus, você está garantido no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso a gente tem que ser grato a Deus. É difícil você encontrar nos nossos cultos alguém chegou, pastor, eu quero manifestar minha gratidão a Deus pela minha conversão, pelo perdão dos meus pecados. É muito difícil. Raramente se ouve esse tipo de pedido para expor a gratidão pela vida transformada, a libertação do Senhor. Geralmente pede-se espaço para dizer que Jesus deu uma casa, deu um carro zero, abriu a porta do emprego, curou a enfermidade, fez isso e fez aquilo. Mas eu queria lembrar os irmãos que não se esqueçam de agradecer a Deus como você era anteriormente e agora que você é em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Porque essa mulher fez isso, aproveitou o ensejo para manifestar sua gratidão a Deus pelo perdão dos seus pecados, pela transformação da sua vida, pela reconciliação com Deus, pela salvação eterna, por todas as bênçãos espirituais que Deus já derramou sobre aqueles que creem em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Mas deixa eu ir para o terceiro ponto. A mulher foi liberta de 7 demônios. A mulher cultuou a Deus naquele momento de gratidão. Mas a mulher também dedicou a sua vida dali para diante para servir a Deus. Se você ler a história dessa mulher, você vai observar que ela, junto com as outras mulheres, elas acompanharam Jesus em seu ministério itinerante, suprindo-lhe as necessidades financeiras. Então dá a entender que ela tinha algum recurso, como as outras mulheres, serviam com os seus bens. É isso que a palavra de Deus nos revela, irmãos. Irmão, olha, uma pessoa que foi alcançada por Deus, salva, remida, e vive cultuando a Deus, essa pessoa não tem outra opção na vida a não ser servir ao Senhor. Se você pensa diferente, pare e reflita, porque você foi alcançado para servir. Amém? Amém, irmãos? A palavra diz que nós éramos escravos do pecado, fomos libertados e feitos servos de Deus. Servo que não serve, não serve. Servo que não serve, não serve. Mas pastor, então agora eu vou deixar o meu emprego, meu negócio, para me lançar somente na obra de evangelização. Não, isso aí é para quem Deus chamou de forma exclusiva. O serviço a Deus, irmãos, é muito dinâmico, é muitas variadas formas. Por exemplo, você que é profissional, ali onde Deus lhe colocou como profissional, ali você está servindo quem? A Deus. Amém? Paulo fala sobre isso, que os servos que servem, quer dizer, empregados, escravos, falando de escravo, naquela época tinha escravidão, eles deviam servir como servissem a Cristo. Então lá, você como profissional naquela área, você que é militar, é como se aquela instituição, Jesus fosse o seu diretor presidente. Você está servindo ali ao Senhor, com o seu testemunho, com o seu caráter, a sua vida, você está servindo a Deus. Então aquela mulher, irmãos, ela servia ao Senhor, porque ela foi constituída uma serva de Deus, servir de acordo com os dons e talentos que Deus lhe deu. E tem gente que Deus dá tanto talento, mas que qualquer aborrecimento na igreja, a pessoa bota tudo para acabar com tudo. Como se estivesse servindo ao pastor, ao diretor do departamento, a um órgão qualquer da igreja. Irmão, você está servindo a Cristo. Amém? Você tem um compromisso de serviço a Cristo. Você é servo. Você não tem direito mais sobre a sua vida. Você foi comprado. Você é uma propriedade exclusiva de Deus.
para servir a Deus de acordo com a sua soberana vontade e de acordo com os talentos e os dons que Deus lhe deu. Não enterre os talentos que Deus lhe deu. Também não vá procurar forçar os espaços não, viu? Porque no reino de Deus as coisas acontecem pelo Espírito de Deus. Por exemplo, eu vou contar a minha história um pouquinho na Igreja Central. Eu nunca pedi a pastor Catão para pregar. Nunca. Passei 32 anos naquela casa. Eu pedi ao dono da seara, que era Jesus, Senhor, abra as portas para que eu possa pregar a tua palavra. E Jesus era o Senhor do pastor Catão, e tocou no seu coração, o pastor deu a oportunidade, e eu fui desenvolvendo o meu ministério. Assim também deve ser com você, irmão, que a pior desgraça na vida de um crente é ele forçar, criar espaço para ser. Não faça isso, espere que Deus vai abrir o espaço para você servir com os dons que Ele te deu, para a glória dEle. Amém, irmão? Vocês estão pensando que Deus é um Deus que está lá no céu, sentado no trono da glória, e ali só assistindo o que acontece na vida da igreja? Não, Deus é um Deus atuando, que está operando, louvado seja o nome do Senhor. É um Deus vivo, no meio da igreja, dirigindo, irmão, abrindo os espaços, colocando as pessoas segundo a sua soberana e santa vontade, para servi-lo como forma de gratidão. Não enterre os seus talentos. Você é muito precioso. Você é muito precioso aos olhos de Deus. E não diga que já está ficando velhinho, não, porque a Bíblia diz que ainda na velhice dará fruto, louvado seja o nome do Senhor. E serão viçosos. Olha que coisa maravilhosa. Viçosos. Talvez não seja naquela quantidade, né, Gênesis? Quando a gente é mais moço, mas com certeza tem mais qualidade, louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher servia a Deus. Agora imagina uma mulher, junto com outras mulheres, evidentemente que não estava, certamente não estava no grupão ali, que Jesus convidou. E se um grupinho à parte, vamos pensar assim, Jesus e o idoso na frente, aquelas mulheres lá atrás, ali acompanhando, eles se instalavam num canto, ela do outro. O fato é que ela acompanhava de Jesus, especialmente nos últimos dias do seu ministério. Servir ao Senhor com alegria. Amém? Sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Não desiste, irmão. Dificuldade existe na vida. E você, a Bíblia diz, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força é pequena. Levante-se nesta noite e sirva a Deus, porque Ele é digno. E você não se pertence mais a você mesmo. Você é o servo de Deus. Amém? Outro dia, há um tempo atrás, eu li uma frase. Eu gostava muito de frase. Eu ia procurando nos livros, aquele livro de frase. Por exemplo, ser breve agradarás. Nunca esqueci dessa frase. Eu encontrei que Cícero, um orador romano, disse: ser breve agradarás. Né? Amém, irmãos? Frases maravilhosas que a gente precisa, irmãos. Coisinhas que acontecem. Por exemplo, o servo que não serve, o servo que não serve, não serve. Então você precisa, nós precisamos nos integrar a esse projeto de Deus, que é a sua obra. Você não pode ficar como um mero assistente. Você não tem esse direito. Deus não lhe deu esse direito de você ser um assistente. Você tem que se envolver. Irmãos. Alguém já até perguntou, dizendo assim, que há uma diferença entre a omelete e a linguiça. Na omelete a galinha dá só o quê? Só os ovos, continua a galinha viva. Mas para fazer a linguiça, o animal é morto. A sua carne é processada, né? Ele deixa de existir nesse sentido. Então você morreu para o mundo. A palavra diz que o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele não dá fruto. Ele não dá fruto. Tem muita gente egoísta no meio do povo de Deus.
só pensa em si, só tem as coisas para si. E quando a sua santa vontade é contrariada, a primeira coisa que a pessoa faz é largar a obra de Deus, como se fosse uma obra de uma pessoa qualquer. Não, irmãos, a obra é de Deus. É de Deus, você é responsável. Deus te entregou em suas mãos para você fazer de acordo com os dons que Ele te deu, louvado seja o nome do Senhor. E você deve se sentir altamente privilegiado por isso. Porque anjo de Deus, irmãos, talvez desconfiado da nossa incapacidade, desejaram que Deus entregasse esta obra em sua mão. Deus não permitiu, concedeu à igreja, a mim, a você, como miseráveis pecadores remidos pela graça. Amém? Aquela mulher servia a Deus, mas aquela mulher também, irmãos, ela tinha uma coisa maravilhosa, era uma profunda devoção por Jesus. Amém? Diga-se comigo, Maria Madalena tinha uma profunda devoção por Jesus. Diz o texto sagrado que quando Jesus foi aprisionado, todos os seus apóstolos fugiram. Feriu o pastor, as ovelhas se dispersaram. Está escrito, se cumpriu, mas as mulheres não. Maria Madalena não. E ela encabeça a lista daquelas mulheres preciosas que estavam acompanhando Jesus nessa devoção até a sua ressurreição. Eu vou falar um pouquinho na frente. Não deixaram, enquanto os apóstolos Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Mateus e por aí vai, fugiram, se esconderam, aquelas mulheres estavam ali perto, dando seu apoio, com a sua presença. Porque quem sofre, eu nunca tive essa experiência assim difícil, jamais ninguém teve como Jesus teve, né? Mas me parece que quem está com enfermidade, com muitos problemas graves, tem alguém para estar pertinho, né? É tão bom, né? Ajuda, né? A presença vai animando, vai fortalecendo, né? Então aquelas mulheres, irmãos, elas estavam ali como devotas de Cristo, próximo dele. Quando Jesus, não na condenação do tribunal judaico, que foi as portas fechadas, mas na condenação de Pilatos, que foi pública, ela estava lá. Estava quando Jesus colocou a cruz sobre as suas costas. Quando ele começou a caminhar, ela estava pertinho dele, caminhando com ele. Quando ele foi crucificado, estava ali ao pé da cruz, diz a Bíblia, ao pé da cruz estava Maria Madalena, a outra Maria, aí começa a citar o nome daquelas mulheres. Quando Jesus foi sepultado, elas correram para olhar onde era que ele tinha sido sepultado. Prepararam especiaria, porque no dia de domingo cedinho, porque o sábado ninguém poderia trabalhar, segundo a lei judaica. Elas prepararam especiarias para envolver o corpo de Jesus Cristo, porque era um processo, não era um embalsamento, era um processo para preservar um pouco mais da deterioração do corpo, com cheio de especiaria, de perfume e outras coisas lá, que aquilo mantinha o corpo conservado durante um certo tempo. Era essa a ideia daquela mulher, era costume daquela época. E elas, de madrugada, correram para fazer isso no domingo. Aí veio a bênção que eu vou contar daqui a pouco. Amém, irmão? Então que você, nesta noite, você seja uma pessoa devota a Cristo. Pronto. Seu negócio é com Cristo, irmão. Você tem um compromisso com Cristo. Você é cristão. O que é cristão? Pequenos cristos. Pessoas parecidas com Cristo. Pessoas devotas, pessoas que servem a Cristo, que falam de Cristo, que propagam a Cristo, que servem, adoram a Cristo. E a gente, irmãos, estamos tão entranhados com as coisas deste mundo, tão encharcados, que a gente esquece da devoção a Cristo. Esquece de estar junto a Cristo. Esquece de fazer aquilo que devemos fazer para a glória de Cristo. E não podemos mais viver assim, irmãos. É época de restauração. Foi escrever no boletim da igreja. É época de reconstrução de vidas. Amém?
de ministérios dentro da igreja. É época de se levantar com ousadia para fazer a obra do Senhor, porque o Senhor da obra está à frente dela. Louvado seja Deus por isso. Os homens passam, o reino de Deus permanece. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Uns vão, outros vêm. Uns caem, outros se levantam. Mas que nessa vida você se levanta em nome do Senhor. Amém, irmãos? Deixa eu terminar essa mensagem. Maria Madalena, ela que nós já vimos, foi liberta de 7 demônios, manifestou a sua gratidão a Deus pelo perdão dos seus muitos pecados, naquele momento que ela se aproxima e começa a molhar os seus pés com os seus cabelos, enxugar, ou melhor, molhar com a sua lágrima, enxugar com os seus cabelos e derramar perfume sobre ele. Aquela mulher que dedicou a sua vida para servir a Deus, aquela mulher que, como devota, acompanhou toda aquela fase mais difícil de conhecer Jesus, aquela mulher teve privilégios extraordinários que outros não tiveram. Percebam, irmãos, o encadeamento da mensagem e as bênçãos decorrentes de um posicionamento dessa natureza. Só quem tem privilégio de Deus é quem entra por esse caminho. Amém, irmãos? A palavra diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam. Deus não se revela a todo mundo, não, irmãos. Se você quiser mais revelação de Deus para o seu coração, siga pelo caminho que aquela mulher seguiu. Porque Deus tem muito mais para você do que você possa imaginar. Amém? Deus tem muito mais para você do que você possa imaginar. Você, muito de nós, é como se a gente estivesse aqui numa das praias aqui de João Pessoa, tomando banho na beira do mar, no sargaço, porque a gente não sabe nadar. Aí vai tomar banho no sargaço, vem a onda, dá uma queda e a areia passa por cima de você, cheio de alga, aí você depois fica todo lambuzado. Mas se você já cresceu um pouquinho, sabe, tem confiança, né? Sabe dar uma abraçadinha, você vai um pouquinho mais adiante e começa a tomar um banho super gostoso, como nós tomamos na Praia Bahia da Traição, adentrando dentro da casinha quentinha, super gostosa, né, galera? Que bênção! Quase que eu não queria mais sair do mar, depois de bem 10 anos que eu não ia na praia. Então, irmão, Deus está desafiando você nessa noite a você entrar um pouquinho mais no oceano da sua graça. Louvado seja Deus por isso. E aquela mulher entrou, porque foi ela, irmãos, quem teve o privilégio de ver pela a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. Sabia? O texto diz: Jesus ressuscitou do seu dia e apareceu primeiramente a quem? A Maria Madalena. Foi ela que teve o privilégio de ver Jesus Cristo ressurreto. Chega lá no jardim chorando, e ela encontra 2 homens, aparência humana, 2 anjos, e perguntou: vocês tiraram o corpo do Senhor, viram o sepulcro aberto, e levaram para onde? Chorando. E os anjos: estão procurando quem? Não está aqui, ressuscitou. Glória a Deus. E começa a conversar. Aí daqui a pouco surge um personagem por trás dela, e ela volta pensando que é o jardineiro. Onde você pôs o corpo de Jesus? Ele disse: Maria. Olha, irmão, que coisa linda Deus pronunciando o teu nome. Teu nome é precioso aos olhos de Deus, meu filho. Deus te conhece pelo nome, viu, Macó? Deus te conhece pelo nome. Viu, Israel? Deus te conhece pelo nome. Viu, Melé? Deus te conhece pelo nome. Maria, Rabone, ela disse: mestre, louvado seja Deus. E Jesus se revela àquela mulher. Imagina agora a alegria intensa que encheu aquele coração pelo privilégio que Deus deu para ela. Deus tem os seus privilégios para você. Mas a palavra de a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam. E amar a Deus é coisa muito séria. Amém? Eu amo os que me amam, diz a palavra do Senhor. Então, Deus deu o privilégio. E Deus faz isso, irmão, na vida de certas pessoas. Por exemplo, Bartimeu. Por que Bartimeu ouviu de Jesus aquelas palavras: que queres que eu te faça? Por quê? Me diga. Porque ele clamou a Jesus, ele buscou a Jesus, ele procurou a Jesus, ele interessou-se por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Mandava se calar, ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus ouve o clamor de uma alma aflita, louvado seja o nome do Senhor. Deus ouve o clamor de uma alma aflita. A sua alma, você clamando a Deus, Deus há de te ouvir. Clama a mim e responder-te-ei, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse: chamai. Alguém chega lá e diz: Bartimeu, ele te chama. E o cego tira aquela capa velha que está sobre ele, joga fora e é levado por alguém aos pés de Jesus, à presença de Jesus. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Um privilégio, na minha opinião. O que é que você diria a ele? O que é que você diria a Jesus se ele dissesse: pede o que quiseres, eu te darei? Ah, Senhor, eu vou querer um carrão do ano. Eu vou querer um emprego federal de 15 mil, 20 mil reais por mês. Eu vou querer uma casa, em primeiro andar, com piscina, toda equipada. Que queres que eu te faça? Pede o que quiseres, eu te darei. Nem Salomão, nem Bartimeu pediu essas coisas. Salomão pediu sabedoria para viver no meio do povo de Deus. Amém? E Deus se agradou e me deu muito mais do que ele pediu. Bartimeu pediu que eu torne a ver. Jesus abriu os seus olhos e deu mais a salvação da sua alma. E a essa mulher, Deus deu o privilégio de ela ver Jesus primeiro, ressurreto. Não só isso, mas o privilégio de anunciar aos seus apóstolos que ele ressuscitara dentre os mortos. Foi a primeira missionária que pregou a ressurreição de Cristo, foi Maria Madalena, essa mulher. Porque o privilégio leva a responsabilidade para desencumprir uma missão. Ela chegou lá e viu o Senhor. Os irmãos apóstolos, não dá para acreditar, mas eu vi o Senhor. Chegaram numa coisa: nós vimos o Senhor, mas não dá. Aí tem aquele episódio que eu preguei domingo que eu preguei sobre o Tomé e a sua incredulidade. Então, irmãos, aqui está escrito dos irmãos queridos, essa história tão bonita de Maria Madalena, que você possa processar e guardar no seu coração e saber que Deus é o Deus que liberta, amém, irmãos? O Deus que privilegia, o Deus que designou-se para servir, que você tem que se dedicar, ser devoto, você tem que ser uma bênção para o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite em nome de Jesus. Amém, querido? Feche os olhos, baixe a sua cabeça e faça uma oração silenciosa. Diga: Jesus, me ajude a seguir o exemplo desta mulher tão preciosa, Maria Madalena, tua serva. Faça isso. Consagre a sua vida ao Senhor nessa noite. Porque Deus quer muito mais de você que você possa imaginar. Deus quer te abençoar muito mais do que você possa imaginar. Porque você é uma pessoa que pertence a Ele. Que Deus te abençoe e te dê graça em nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora fazer a oração. Eu vou pedir ao para orar pela igreja nesta noite. E você aí faça um voto de consagração sua, de renovação de voto, porque você não pode viver mais como você vem vivendo. Pelo amor de Deus, chegou a hora de mudar, a hora de se engajar, a hora de se integrar, a hora de servir, porque você é muito mais precioso do que você possa imaginar aos olhos de Deus. Nosso eterno Deus, nós te clamamos nessa noite, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor, que estamos aqui. Ó Deus, te clamamos, Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso para perdoar os nossos pecados. Ó Deus, nós confessamos a Ti, Senhor, nossas fraquezas. Deus, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a caminhar, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és grande. Tem compaixão da Tua igreja nessa noite, Pai, que estamos aqui reunidos em Teu nome, te pedindo, Senhor, a Tua graça, porque o Senhor é bom. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Nós confessamos a Ti, Senhor, as nossas fraquezas. Oh, grande e eterno Deus, que nessa noite, Senhor, o Senhor possa tirar de nós aquilo que não te agrada, porque o Senhor é bom.
Deus, em tua presença nós rogamos estas bênçãos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos agora